Sucesso em primeiro lugar. Estamos de volta com a programação da cidade. Hoje mais uma entrevista para você com o candidato à Prefeitura de Foz do Iguaçu. Hoje nosso convidado é Ranieri Marchioro, do PRTB, que tem como candidata a vice a doutora Sheila Youssef. É a oportunidade para você, ouvinte da Cidade FM, também acompanhar aí as ideias, as propostas de plano de governo do candidato Ranieri, que já está conosco aqui no estúdio. Em primeiro lugar, candidato, boa tarde ao senhor, bem-vindo ao estúdio da Cidade FM e sinta-se à vontade para participar conosco dessa rodada de entrevistas. Boa tarde a todos, boa tarde à audiência da Cidade FM, é um prazer estar aqui. Vamos passar aí uns 30 minutos batendo um papo legal para poder chegar até você as informações que nós entendemos importantes para Foz do Iguaçu. Obrigado pelo convite. Com certeza. Obrigado ao senhor pela presença. Lembrando que nossa entrevista também está levando as informações através das redes sociais no Facebook da Cidade FM. Então você pode nos acompanhar também através do Facebook. Candidato, primeiramente, essa é a primeira oportunidade do senhor como candidato a um cargo público, né? E a pergunta seria assim, por que o senhor está colocando o seu nome à disposição para concorrer a prefeito de Foz do Iguaçu, uma cidade tão grande no oeste do estado? Bom, é realmente minha primeira participação política. Eu nunca tive a pretensão, na verdade, sempre estive muito ausente do processo político, como a grande maioria das pessoas. E eu entendi, dentro da conjuntura que Foz do Iguaçu vive, que é importante que pessoas do bem, pessoas bem intencionadas, pessoas desinteressadas de questões particulares ou corporativas, especialmente pessoas voluntárias como eu, participassem do processo eleitoral. Eu acho que a sociedade iguaçuense, assim como a paranaense e a brasileira, ela está amadurecendo e ela está requerendo candidatos com um melhor perfil, especialmente de voluntariado. E eu decidi fazer uma experiência, colocar meu nome à disposição, o meu tempo, um pouco do meu conhecimento para tentar ajudar a minha cidade. A minha família está aqui, meus filhos nasceram aqui, meu patrimônio está aqui, minha vida está em Foz do Iguaçu e eu quero que a minha cidade vá bem. Eu acho que chegou o momento, nessa altura da minha vida, aos 55 anos, acumulando algumas boas experiências, de poder contribuir de alguma maneira, especialmente com o progresso da minha cidade, que hoje eu acho que carece, sim, de uma mudança, de uma renovação. Esse é o motivo principal de eu estar aqui. E a sua candidatura é chapa pura, né? Apenas pelo PRTB. Isso foi uma opção do senhor, enquanto candidato? Foi uma opção técnica. Eu respeito, e as pessoas têm acompanhado a nossa campanha, eu respeito todos os outros candidatos a prefeito, são 9 ao total, os 8, eu acho que não tem nenhum motivo para reclamar da nossa postura. Nós fizemos uma decisão técnica. Nós entendemos que as coligações partidárias, elas podem acontecer quando existe uma grande afinidade ideológica, política, quando as pessoas se conhecem. O que não pode é, por exemplo, ali próximo da meia-noite, do último momento em que você tem o prazo para fechar as coligações, algum partido te liga, te chama e te convida para fazer uma coligação. Isso não tem o menor sentido. As pessoas não se conhecem, os planos de governo sequer têm alguma sintonia, a ideologia político-partidária é completamente diferente. Então nós entendemos que a ausência de uma coligação, de certa maneira, dificulta um pouco a questão de condução da campanha. Quando você tem coligação, tem muito mais gente trabalhando, imagina, 8, 9, 10 partidos trabalhando por um candidato. Isso favorece muito. E um partido chapa pura, você encontra alguma dificuldade. Mas foi uma opção consciente nossa, nós entendemos que era importante manter a identidade do PRTB, o seu pensamento ideológico, nós somos um partido de direita conservadora, alinhados com o nosso presidente Jair Bolsonaro, com o vice-presidente General Mourão. E muitos dos partidos que estão em algumas composições, em algumas coligações, quando você vai analisar o perfil, não tem nenhuma identidade com a nossa, do ponto de vista ideológico. Então, por essa razão, nós decidimos sim, foi uma decisão consciente, fazer chapa pura. Nós estamos bastante contentes com o resultado. O senhor é militar da reserva, é empresário na área da saúde e também professor universitário. Como agregar essa longa experiência na sua vida na iniciativa privada para uma vida pública? Eu acho que a vida pública carece de gestores que sejam multifacetados. Eu acho que tem uma grande vantagem aí sobre os meus concorrentes, Eu sou um militar da reserva do Exército Brasileiro, servi a minha nação durante muito tempo, fui testado diariamente na função dentro do serviço público como militar de carreira, deixei as Forças Armadas por concurso público, nunca sofri uma punição disciplinar, ao contrário, apenas elogios.
Então, esse lado, esse conhecimento, né, da estratégia, de ser resistente aos ataques, o conhecimento de segurança pública vai me ajudar bastante. Como professor, isso vai me ajudar muito na questão de conduzir a educação, até porque eu já fui professor da rede pública, então eu conheço a realidade dos professores, dos alunos, das famílias, das escolas. Isso vai me dar uma vantagem competitiva com relação a alguns candidatos. Como profissional de saúde também, eu tenho uma escola de pós-graduação, sou um professor que ministra e que forma outros profissionais, né? Tenho um mestrado em odontologia, estou habituado a lidar com questões de saúde, então acho que isso também vai me dar uma vantagem, uma grande sensibilidade para compreender os problemas que afligem a nossa população do ponto de vista da saúde pública. Então eu acho que essas facetas, né? esses vários conhecimentos que eu acumulei ao longo da vida, eu acho que eles podem sim contribuir com a gestão pública em Foz do Iguaçu, contribuir com a nossa cidade, com certeza. Um dos grandes pilares da administração pública considera-se, né, que é a área da saúde. O senhor citou a área da saúde. Para a gente, de repente, diminuir as questões de filas de exames, de consultas, cirurgias, longo tempo de espera para ser atendido, como otimizar o serviço para que ele seja eficaz e a população siga tranquila no seu aspecto na área da saúde, candidato? Eu tenho uma opinião muito particular que eu quero colocar sobre a mesa para discutir uma vez que eu seja eleito, né? A obrigação do poder público de Foz do Iguaçu, e hoje nós percebemos, né, que entra gestor, sai gestor, os problemas se arrastam. A saúde pública no Brasil, nós temos um modelo espetacular, que é o SUS, é um modelo que tem uma grande capilaridade, é um modelo bem estruturado, dinâmico, eficiente, porém, em Foz do Iguaçu nós vemos que entra ano, entra eleição, sai eleição, os problemas são exatamente os mesmos. Eu tenho uma opinião com relação a isso. A obrigação do município é investir na saúde primária. Nós temos que investir muito mais na prevenção para evitar que a doença aconteça, e em Foz do Iguaçu acontece o oposto. E nesse período de preparação como candidato, eu fui conversar com as pessoas que realmente detêm, né, que estão aí na administração, o pessoal do Comus, e eu ouvi muitas informações que me deixaram um pouco preocupados. Então, por exemplo, hoje o município investe muito pouco na prevenção, que seria a saúde básica, né? Lá no posto de saúde, a atenção básica careceria de uma atenção um pouco maior. Isso reduziria no médio e longo prazo as doenças que são atendidas na alta complexidade. O hospital municipal é uma necessidade, só que eu acredito que esse modelo que foi implementado da gestão plena, ele seja prejudicial para Foz do Iguaçu, prejudicial inclusive para a população. Eu gostaria muito de discutir com a sociedade iguaçuense, não é uma imposição minha, é uma posição de gerenciamento, discutir a possibilidade de converter o hospital municipal num hospital regional ou num hospital universitário. Fazer com que o Estado do Paraná, fazer com que o governo federal tenha uma maior participação nessa gestão desse recurso tão importante que é o hospital. Não estou desconsiderando, né, o hospital, mas da forma como ele está, e lá atrás, quando o município assinou a gestão plena, antes que isso aconteça, é feito um estudo para ver se realmente o município tem viabilidade financeira para suportar aquele modelo. E as informações que eu recebi, que o estudo da época, indicavam que o município não teria essa condição financeira. Então, hoje, o custo da saúde de alta complexidade ele é muito grande para o município de Foz do Iguaçu, e nós precisamos repensar, remodelar isso, envolver o governo do Estado e envolver o governo federal. E aí dá um choque de gestão, né? A doença não pode esperar. A doença não pode ser vencedora diante de uma gestão que às vezes é ineficiente, inoperante, incapaz. E a grande vantagem, fazendo um gancho naquela questão da chapa pura, é que uma vez eleito, eu teria todas as condições de fazer nomeações técnicas e não nomeações políticas. Quando um candidato a prefeito concorre, leva com ele 5, 6, 10 partidos. Se ele sai vencedor, é natural que os partidos vão exigir uma parcela de nomeações e, às vezes, para atender uma obrigação política, você deixa de nomear, às vezes, uma pessoa que seria extremamente técnica. Então, o PRTB, por não ter coligações, terá, sim, a grande vantagem de poder nomear um gestor para a saúde, um gestor para a educação, um gestor técnico para a segurança e não fazer nomeações políticas. Agora, o problema da saúde de Foz do Iguaçu é um problema crônico, carece de atenção, nós precisamos repensar os modelos que estão sendo adotados, porque eles não têm, de fato, funcionado. Não é uma questão de dinheiro. Dinheiro tem, investimento tem, né?
acima de 300 milhões de reais, e você não vê o resultado, ou seja, não vê a satisfação, não vê a segurança da população. Alguma coisa no processo de gestão não está funcionando. E a saúde de Foz do Iguaçu, ela acaba recebendo uma sobrecarga, né, dos moradores do Paraguai, principalmente, que vêm em busca de atendimento no município. E como se preparar para essa grande demanda, uma vez que vai virar o ano de 2020 para 2021, ainda vivendo um período de pandemia, candidato? Essa pergunta eu quero levar para Brasília, para o Congresso Nacional, que em 2017 assinou, né, aprovou, e o presidente Michel Temer, então presidente, sancionou a lei de imigração, concedendo, né, aos residentes dos municípios vizinhos, na área de fronteira, todos os direitos do artigo 5º da Constituição. Então o Congresso Nacional deu o direito, o Congresso Nacional tem que dar agora a solução para reforçar o caixa do município, reforçar a estrutura física, seja do hospital, seja do corpo de médicos, enfermeiros, pessoal da enfermagem, tem que dar o reforço. Eles nos deram o problema, agora eles têm que nos entregar também a solução. Então é um problema, por isso que eu digo, tem que envolver o governo federal, tem que envolver o governo do estado, não pode apenas o município de Foz do Iguaçu fazer uma sangria de recursos financeiros que faltam em outras áreas para atender o problema da saúde que o Congresso Nacional otimizou, né, liberou, aprovando a lei de imigração em 2017. E é um direito que você não pode negar, você tem que atender. Lembrando que essa entrevista está sendo também transmitida pelo Facebook da Cidade FM. E você que está nos ouvindo pode também encaminhar a sua pergunta pelo WhatsApp da cidade, 99802-4334. Estamos conversando aqui com o candidato Ranieri Marchioro, do PRTB. No seu plano de governo, o senhor demonstra uma grande preocupação com, digamos assim, com a situação, a saúde financeira da Prefeitura de Foz do Iguaçu. A necessidade de tantos cargos comissionados. Eu acho que é possível fazer uma gestão um pouco mais enxuta, mas o problema não reside apenas nisso aí. Não adianta você apenas cortar despesas. É preciso que o gestor público trabalhe no sentido de aumentar as receitas do município. Cortar é muito fácil, gerar receita é um pouco mais difícil. E como é que você vai gerar receita? O município, ele não tem receita própria, ele não gera riqueza. É preciso que o município entre com ações de apoio aos empresários, aos empreendedores, às pessoas que realmente produzem riqueza. O nosso comércio, o prestador de serviço, ou seja, a nossa economia local precisa encontrar condições saudáveis e apoio do poder público para que ela possa acontecer. Ela acontecendo, geram os tributos que vão sanear a máquina pública. Você também tem uma questão da estabilidade dos funcionários públicos, que não pode ser mexida, são direitos adquiridos. Então, pensar que vai resolver o problema financeiro da prefeitura cortando cargos não é o melhor caminho. O melhor caminho é você otimizar a economia, para que gere mais receita. Então, eu estou num sentido um pouco contrário das propostas que estão aí. Eu prefiro muito mais ativar a economia e fazer um ajuste na máquina pública do que apenas falar em cortar. Nós já temos deficiência, né? Vários setores que nós percebemos que o serviço público não atende adequadamente. Então vamos sim dar uma revisada no plano desses cargos comissionados, né, que são uma necessidade, e também, por outro lado, principalmente, enfatizando que eu gostaria sim que a economia funcionasse com um apoio um pouco maior do poder público, seja nas licenças, nos alvarás. No próximo ano nós teremos um grande problema, já está acontecendo, né? Foz do Iguaçu tem um índice de informalidade muito grande. O poder público tem que ter um olhar especial para isso, né? Trazê-los para o mercado de trabalho, criar ações de apoio, de incentivo a empreendedores, facilitar a vida das pessoas que precisam trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Tem muita gente passando necessidade, eu tenho andado pelos bairros, tenho andado pela periferia, eu estou percebendo a grande dificuldade. E o poder público, no momento como esse, tem que ser parceiro, ele tem que ser amigo, né? O poder público tem que ter a sensibilidade de compreender que as pessoas precisam sobreviver. É muito mais fácil você deixar uma pessoa trabalhar, criando condições legais para isso, o gestor tem que trabalhar dentro da lei, do que você manter de modo permanente um assistencialismo, que muitas vezes não vai trazer solução a longo prazo. É um atendimento emergencial. A melhor assistência que você pode dar para um cidadão é uma fonte de trabalho, é um emprego e a renda digna para ele. Além do emprego que a população tem pedido, nessas viagens, nesses caminhos que o senhor tem percorrido pelos bairros ali, quais são os outros anseios dos moradores de Foz do Iguaçu, principalmente daqueles que moram mais afastados da área central, na periferia? Eu ouço aqueles problemas recorrentes, a insatisfação com o transporte público,
a insatisfação com o atendimento da saúde, a falta de emprego, né, renda, uma opção de trabalho, segurança, todos os problemas crônicos, né, que a gente entra eleição, sai eleição, são os mesmos problemas. Não são problemas fáceis de serem resolvidos. Eu acho que Foz do Iguaçu precisa fazer um diagnóstico profundo, a sociedade iguaçuense e a classe política precisam se unir e traçar um objetivo comum. Quais são os problemas que Foz do Iguaçu enfrenta? Quais são os problemas que são mais emergenciais? Quais são os mais urgentes? E traçar um plano para você começar a resolver isso aos poucos. Não é um prefeito, não serão 2 prefeitos, nem 3 prefeitos que vão eliminar os problemas que Foz do Iguaçu se encontra atualmente. Nós temos problemas muito sérios de saneamento básico, de um déficit habitacional, precisamos mudar a matriz econômica de Foz do Iguaçu. Então seria interessante fazer um plano estratégico e mostrar para a sociedade, olha, nós fizemos aqui um diagnóstico, está aqui o tamanho do problema, nós temos capacidade técnica de resolver em 1 ou 2 anos esses problemas. Vamos trabalhar juntos? No 3º ano temos mais uma série de problemas, no 4º ano, no 5º, no 6º, enfim, é preciso fazer um plano de governo muito mais estadista, né? Um governo de Estado mais do que um governo político. E é importante que os candidatos que estão aí no pleito, né, também tenham essa consciência, seja eu o vencedor ou não, é importante que o outro candidato que venha a vencer, ou eu, candidato, tenhamos um plano de longo prazo para Foz do Iguaçu. Não pode ser um plano para 4 anos. É importante que você pense na cidade, muito mais no cidadão do que nos seus interesses pessoais ou políticos e partidários. Na retomada de obras, candidato, o que se pode falar? Tem muitas obras de governos anteriores que ficaram interrompidas ao longo do tempo e são necessárias para que a cidade desenvolva. O senhor pensa na retomada de obras? Eu queria muito seguir o exemplo do governo Bolsonaro, que tem feito exatamente isso, né? O presidente Jair Bolsonaro tem priorizado terminar as obras que já estavam começadas, já estavam iniciadas, muitas aí pela metade, até um pouco mais, foram abandonadas. É mais fácil, é mais barato, é mais eficiente. Foz do Iguaçu não pode ir no caminho contrário, tem que fazer exatamente isso. As obras que tenham sido iniciadas, ou as obras que eventualmente estejam em fase de terminar, eu teria, por exemplo, o maior prazer em chamar um ex-prefeito, caso eu fosse eleito, para participar da inauguração. Ele começou aquele trabalho, ele encaminhou até a metade, um pouco mais. Nós temos que mudar essa percepção da política velha em Foz do Iguaçu ou no Brasil. Isso está acontecendo. Então eu priorizaria, sim, a retomada das obras que já foram iniciadas, até como uma forma de gerar um pouco de emprego e renda. A construção civil é um mecanismo rápido de retomada do crescimento. Agora, nós vamos precisar de outras ações, né? Nem todo mundo tem vocação para ser pedreiro. Nós temos que pensar de maneira global e abranger outras áreas também que podem gerar emprego e renda em Foz do Iguaçu. Na área ali quase próxima à Ponte da Amizade, os bairros Vila Portes e Jardim Jupira, elas se dividiram em função da BR-277, a reestruturação, o viaduto sobre a Avenida Jutacá, os 2 bairros ficaram divididos. Tem uma solução para isso? No seu plano de governo é citado a realização do túnel do Jupira. Isso é possível, candidato? Perfeitamente possível. Se nós pensarmos ali, com o início da construção da Ponte da Amizade, né, em 59, aquela área do Jupira foi um dos primeiros espaços a serem ocupados. O seu vizinho principal é a Vila Portes, e com a duplicação da BR-277, o Jardim Jupira ficou completamente isolado. Claro, tem uma passagem distante lá no viaduto, mas isso realmente fez com que aquela região ficasse isolada. É importante que nós tenhamos uma via de acesso, uma passagem por ali no nosso plano de governo. Inclusive nós apresentamos aí nas redes sociais, né, o projeto, né, não apenas falamos disso, mas como já desenhamos o projeto. É um projeto viável, é um túnel que passa por baixo ali da 277, né, nas proximidades ali da Ponte da Amizade, da aduana, e vai interligar o Jardim Jupira e Vila Portes. Além desse projeto, tem um da revitalização da Vila Portes e do Jupira, que seria mais ou menos onde está aquela área do DENIT, fazer um centro comercial ali. Nós temos que pensar na Foz do Iguaçu dos próximos 50 anos. Né? O próximo prefeito tem que ter projetos estratégicos, projetos de mobilidade urbana, de melhoria daquela região. O bairro do Jupira está completamente isolado, e nós temos que pensar também que existe a possibilidade de, no futuro, ocupar a beira-rio. Aquela margem, a margem do rio Paraná é um local que tem sido desprezado, e nós estamos perdendo muito com isso. É possível que existam investidores internacionais que tenham interesse em colocar ali hotéis, né, de 5, 6, 7 estrelas, e Foz do Iguaçu do futuro realmente precisa ter essa mobilidade urbana, não pode ter bairros isolados, não pode, por exemplo, como no Charrua, foi feito aquele fechamento do trevo do Charrua, dificultou muito. Existe uma
eu não consigo compreender muito bem porque é que o pessoal da engenharia de tráfego, né, tem essa predileção por ficar fechando acessos. Nós temos que facilitar os acessos. Tem que abrir, né? Tem que abrir. Os bairros precisam se comunicar, nós temos que ter agilidade no trânsito. É uma obrigação dos órgãos de trânsito facilitar a mobilidade urbana. Então esse projeto do Jupira é perfeitamente possível, não é um projeto caro, é um projeto barato, de fácil execução, que vai trazer um ganho muito grande para aquela população que vive no bairro do Jupira, especialmente do comércio da Vila Portes. Em relação ao turismo, nós tivemos aí o ano de 2020 bastante dificuldade em função aí da pandemia, o turismo caiu de maneira bem significativa, houve prejuízo em vários setores vinculados ou linkados ao turismo. Para o ano que vem, 2021, candidato, o que se pensa em relação à recuperação do turismo de Foz do Iguaçu? Bom, o primeiro passo com relação, não só ao turismo, mas todas as outras atividades econômicas de Foz do Iguaçu, eu acho que é importante que nós entendamos uma maneira de conviver com a pandemia, conviver com a doença, de maneira segura. Nós estamos aqui no estúdio hoje, né, fazendo aqui uma entrevista, eu estou aqui numa distância segura, com utilização de uma máscara de proteção, ou seja, a atividade econômica da rádio não necessitou parar por causa da pandemia, nós só tivemos que adotar alguns cuidados. Com relação ao turismo, aquele turismo internacional, né, que o passageiro chegava de avião da Europa, dos Estados Unidos, da China, do Japão, esse vai demorar um pouco. Então nós temos que pensar em alternativas para a retomada do turismo regional, inicialmente, né, os hotéis fazendo aí promoções, o poder público facilitando a vida dos empresários, depois um turismo interno nacional e aos poucos nós vamos retomar o turismo internacional. Dentro dessa ideia do turismo, que nós temos que nos preparar para os próximos anos, nosso plano de governo prevê uma arena multifuncional. Um espaço que a gente gostaria de construir ali próximo do Charrua. Também já lançamos o projeto nas redes sociais, né? Está pronto para lançar. Esse não foi lançado ainda, me perdoe. Esse está para ser lançado entre hoje e amanhã. Uma arena multifuncional e aí nós poderemos estabelecer um calendário de eventos. O calendário de eventos, ele não depende de uma temporada, né? Nós poderíamos ter na baixa temporada uma série de eventos e feiras de negócio que poderiam alavancar o nosso comércio local. E o poder público também aqui, mais uma vez, tem uma obrigação muito grande a realizar. Nós temos que tornar o destino de Foz do Iguaçu competitivo para a realização de turismo, de eventos e feiras de negócio. Como é que faz isso? Naturalmente, essas empresas que realizam grandes eventos teriam que ser convidadas a vir a Foz do Iguaçu. O poder público, através de lei, poderia isentá-las de tributos. Alguém pode falar assim, mas onde é que nós vamos ganhar? Você não precisa ganhar na realização do evento. Você vai movimentar o hotel, vai movimentar o táxi, vai movimentar o restaurante, o músico, enfim, o artesanato. Você movimenta toda a economia da cidade num segundo ciclo de arrecadação de tributos. Então o poder público pode perfeitamente, ele abre mão no primeiro momento e no segundo momento ele vai ter uma arrecadação. E essa arrecadação que acontece no segundo momento, né, do hotel, do restaurante, do táxi, do ônibus, do Uber, vai fazer com que esses recursos também, num terceiro momento, ative a economia lá dos bairros. Ou seja, a economia é importante quando ela é ativada. É toda uma cadeia que acaba sendo beneficiada, né, candidato? Exato. Então, o que acontece hoje? O poder público, às vezes, cria dificuldades e perde aquele primeiro momento. Ele é ganancioso. Não é a expressão, não seria ganancioso, mas ele não tem a capacidade, a coragem de abrir mão no primeiro momento, esquecendo que ele vai arrecadar no segundo momento e no terceiro momento. E aí o evento acaba indo para o Nordeste, para São Paulo, para Floripa. Nós temos tudo em Foz do Iguaçu. Vamos ter uma logística aérea favorecida com a ampliação do aeroporto, poder trazer eventos internacionais. Temos uma logística rodoviária muito boa. Nós temos uma rede de hotéis sensacional, restaurantes. Foz do Iguaçu tem tudo para bombar a partir do próximo ano. Candidato, ao longo dos anos, o município de Foz do Iguaçu se tornou um polo educacional, principalmente no ensino superior, com várias universidades, várias faculdades. Como segurar a mão de obra que é formada em Foz do Iguaçu para permanecer na cidade e não haver um êxodo, para que essa mão de obra não saia do município e vá para outros estados ou outros países, inclusive? O primeiro passo seria fazer um casamento planejado entre o tipo de profissional que você está formando e ter atividades econômicas que possam absorvê-lo, né? Eu vejo isso com uma grande preocupação e também como uma grande oportunidade. Nós sabemos agora, por conta da pandemia, que Foz do Iguaçu estava extremamente dependente da matriz econômica do turismo e nós estamos padecendo um pouco por isso. Precisamos diversificar a nossa matriz econômica, atraindo para cá também outras empresas e outros tipos de negócio, mas que tenham alinhamento com a formação acadêmica que está sendo oferecida na cidade. Se você tem cursos acadêmicos
que não podem ser aproveitados aqui, não adianta culpar a economia de Foz. Não é isso. É que quando atrair um curso, naturalmente não olhar para o mercado. Se eu atrair aqui qualquer formação acadêmica que não possa ser absorvida no mercado, é natural que esse formando vá embora da cidade. Então precisamos fazer um planejamento. Aí entra naquela questão que eu falei anteriormente. Fazer um planejamento, um diagnóstico de Foz do Iguaçu, identificando todos os seus problemas e propondo soluções. Se você tem um curso que oferta uma mão de obra qualificada, você teria que trabalhar e tentar atrair empresas que possam absorver essa mão de obra. Estivemos ontem no Codefoz e os candidatos assinaram ali um protocolo de intenções, um compromisso para criar uma agência que possa atrair investimentos para a nossa cidade. E aí é importante que essas pessoas que pensam, que fazem planejamento, tenham em mente isso. Vamos tentar alinhar a formação acadêmica com a geração de emprego, trazendo empresas para cá. Então, se nós, de repente, temos uma capacidade técnica de formação profissional e não temos uma empresa, vamos buscar uma empresa para absorver essa mão de obra qualificada quando esse indivíduo sai da universidade. O senhor pensa em buscar parcerias para trabalhos e projetos futuros em conjunto com a Itaipu Binacional? Eu já tive essa conversa com o general Silvio Luna. Aliás, eu gostaria de fazer aqui uma observação pontual nessa entrevista. Eu não estou usando o nome do diretor-geral brasileiro como plataforma política. Eu assumi um compromisso com ele de não fazer isso, não utilizar a imagem dele, nem o nome dele, em hipótese alguma, em benefício da campanha. Então, deixo isso muito claro aqui, mas natural que ele, como o CEO da empresa, o diretor-geral, ele recebeu a mim, recebeu os demais candidatos, com certeza, para ouvir propostas e projetos. Levei muitas propostas para ele, levei projetos para ele, e ele assegurou que ele terá uma parceria com Foz do Iguaçu, como ele está tendo. A Itaipu Binacional tem investido aí praticamente R$1 bilhão aqui em Foz do Iguaçu, em obras estruturantes, deixando um belíssimo legado. Eu tenho certeza que, seja eu o prefeito ou outro prefeito, terá o apoio sim da Itaipu Binacional, que é um apoio importantíssimo para Foz do Iguaçu. No meu entendimento, a Itaipu tem um débito, sim, ainda com a cidade, até porque ela gerou grande desenvolvimento, mas deixou um passivo social muito grande. A cidade cresceu de maneira muito rápida e não teve tempo de fazer esse crescimento de maneira ordenada. Então, eu acredito que ela ainda tem obrigações, sim, para com Foz do Iguaçu, e eu tenho certeza que o diretor-geral brasileiro, o general Silvio Luna, está atento para isso e será um grande colaborador do próximo governo de Foz do Iguaçu. Candidato, para os moradores da área rural de Foz do Iguaçu, quais os projetos que possam vir a beneficiá-los, o escoamento da safra de Foz do Iguaçu, da agricultura familiar e a expansão do agronegócio aqui da cidade? Olha, para o nosso pessoal do campo, do agronegócio ou do pequeno negócio, nós precisamos fazer um estudo técnico em Foz do Iguaçu. O que é que Foz do Iguaçu consome? E nós poderíamos produzir aqui em Foz do Iguaçu tudo que ela consome. Nós estamos fazendo um mapeamento, porque hoje a grande maioria dos produtos são importados de outros municípios, de outras regiões, e chegam aqui no Ceasa. Nós temos um mercado que 70% do que está no Ceasa vai para o Paraguai. Se nós fizermos um planejamento estratégico, um bom diagnóstico, nós poderemos saber quais são as carências de Foz do Iguaçu, o que ela pode produzir dentro das questões climáticas que nós temos aqui, e fazer com que a agricultura familiar esteja envolvida nisso, e especialmente produzir produtos orgânicos que tenham um selo local, um selo de qualidade. Além disso, o poder público poderia melhor adquirir esses produtos e colocar na merenda escolar. Os restaurantes de Foz poderiam oferecer produtos orgânicos produzidos em Foz. O turista que vem para Foz do Iguaçu, ele vem buscar natureza, ele quer produtos orgânicos, esse turista é diferenciado. Nós podemos sim fazer um trabalho de parceria com a produção de alimentos e a absorção dessa produção dentro da nossa cadeia de consumo em Foz do Iguaçu. Só estudar isso, tá fácil de diagnosticar. E os produtos que eventualmente não puderem ser produzidos aqui, você continua absorvendo do Ceasa ou trazendo de fora. Agora, a produção local pode sim gerar muita receita, trabalho digno, e alinhado assim com o nosso perfil de cidade ecológica, como é Foz do Iguaçu. Candidato, nós já estamos nos encaminhando basicamente para o final da entrevista. Passou muito rápido essa meia hora, É muito rápido mesmo. E, então deixamos o espaço aí para que o senhor faça as considerações finais e dê o recado final para o eleitor de Foz do Iguaçu. Bom, inicialmente queria agradecer à Rádio Cidade por esse espaço, importante para mim, já que o nosso partido, PRTB, não tem tempo de rádio e TV. Nós decidimos não fazer coligações partidárias, decidimos não usar não temos fundo partidário, decidimos não usar o fundo eleitoral, que são recursos públicos,
dinheiro que deveria estar sendo utilizado aí na saúde, na educação, enfim, para resolver todos os problemas que nós falamos aqui. Eu queria agradecer a audiência pela oportunidade de estar aqui e gostaria de pedir atenção aos eleitores de Foz do Iguaçu, que no dia 15 de novembro terão aí um grande compromisso, uma grande responsabilidade de escolher o prefeito e os vereadores. E claro, como candidato, eu gostaria de pedir o apoio de cada um de vocês, né? Voto para o PRTB 28, um voto especial para os meus candidatos a vereadores, são 22 candidatos, todos voluntários, começando com a sigla, com o número, né, no PRTB, a sigla do PRTB, com o número 28. Então, obrigado pelo espaço. Foz do Iguaçu terá um compromisso nessas eleições de 2020, no dia 15 de novembro, para escolher o próximo prefeito de Foz do Iguaçu. E eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês. Quero ser o prefeito de Foz do Iguaçu, quero trazer as minhas ideias, quero contribuir de maneira positiva com a minha cidade. Obrigado, então. Boa sorte na campanha. E o entrevistado de amanhã será o candidato Sidney Prestes Júnior, do Republicanos. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta na cidade com a sequência da programação. Tem o Cidade das 10.